Hoje está tão difícil responder essa pergunta. Qual é o Evangelho de Deus? Pregar o Evangelho. Que Evangelho? Em outros sermões, um dia eu fiz em resumo o Evangelho do Senhor Jesus e esse ressuscitado, basicamente. O Evangelho que nós temos que pregar, o que tem que ser falado a todas as nações, aos parentes, aos vizinhos, às escolas, aos hospitais, aos enfermos, aos ricos, aos pobres, aos alegres e os aflitos, pregar Jesus Cristo ressuscitado. Essa vez, o centro da mensagem é Jesus, ok? E Jesus ressuscitado. Não é um Jesus profeta qualquer, é o Jesus Filho de Deus, e esse ressuscitado, porque se o Senhor não ressuscitou, é vã a nossa fé. E esse Evangelho desse Senhor Jesus, desse Deus, homem, um dia o Senhor Jesus subiu no monte e fez o maior sermão de todos. Eu estou no chulé de Jesus. Quem pensa que Jesus não possa ter chulé? Por que não, né? Eu estou lá no pé, no chulé dele, abaixo do pé, de pregar algo semelhante ao que ele pregou, né? Porque nós não pregamos o que nós pensamos, o que eu penso. Irmão, se eu pregar o que eu penso, não fica um. Pregando a palavra já sou ruim, imagine se eu pregar o que eu penso. Mas o sermão, conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, talvez um compêndio assim, a junção de ideias, que o Senhor Jesus teve, uma coletânea, para exemplificar para nós, como deve ser a vida e a conduta do povo de Deus. Diz o comentarista Tasker, da onde eu fiz boa parte da minha pesquisa, editora Vida Nova, o objetivo maior de Jesus neste sermão, nesses ditos, são normas que Jesus ensina elevar as pessoas a uma melhor conduta de vida, ao tornar-se membros do reino de Deus. Nós temos que, como membros do reino de Deus, ter essas práticas. Mas ao mesmo tempo que olhamos para isso, ficamos temerosos de ver. Não dá. Como vou ser misericordioso, como ele diz no texto, como foi Jesus? Como amar o inimigo, assim como Jesus amou os inimigos? Não dá para fazer essa leitura com o espírito legalista, tanto quanto o próprio Cristo disse isso, combatendo o legalismo da lei mosaica, dos fariseus. Nós temos que pensar que esse é um modelo, é um padrão objetivado, mas também não é tão literal. Porque o padrão é Cristo. Contudo, porque nós somos pecadores e nós vamos falhar. Mas é esse o caminho que devemos trilhar. É esta a nossa meta. É esse o nosso modelo. É aqui que nós devemos caminhar. Vamos ler então o Evangelho de Mateus capítulo 5, que é o nosso texto base. As bem-aventuranças também está no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Mas nós vamos ficar com Mateus, capítulo de número 5, verso 1. E vamos até o verso de número 12. Vendo, amém aí? Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte,
como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem toda mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Meus irmãos, o Sermão do Monte não termina aqui. Essa é só a primeira parte, porque ele vai até o final desse capítulo 5, até o verso de número 48. Se você falar em Sermão do Monte, não só onde está aqui o pedaço das bem-aventuranças, certo? Essa é a primeira parte. Porém, ele vai até o verso de número 48, no final desse capítulo. Tem muito mais ensinos, só mencionando, fala sobre homicídio a partir do 21, sobre adultério a partir do 27, a parábola do sal e da luz do mundo a partir do 13, sobre vingança, sobre o amor ao próximo a partir do verso 43, no final do capítulo. Então, são vários ensinamentos. E aqui no começo tem então a chamada bem-aventuranças. E o que vem ensinar para nós? Domingo passado nós falamos sobre bênçãos. Bem dizer também é abençoar. Bendito, abençoado. São palavras que refletem algo de Deus para a tua vida. Você é bendito, você é abençoado. Você é querido de Deus, assim como o anjo falou a Maria. Bem-aventurada. Você é bendita, você é querida do Senhor. É o que Deus está falando para a sua igreja aqui. Vocês são queridos, abençoados. Eu estou contigo, eu me alegro com vocês. Olha que coisa boa. Deus se alegra do seu povo. Mas Deus se alegra do seu povo quando? E o seu povo também pode se alegrar. Porque o verso 12 diz: regozijai-vos e exultai. Está falando do povo de Deus ter alegria. Então, se eu sou abençoado de Deus, Deus se agrada de mim. Isso é um relacionamento maravilhoso que resulta em alegria, em festa, em júbilo. Mas como se dá esse relacionamento entre nós e Deus? Quando o seu povo é abençoado, é bem-aventurado. Começando pelo verso de número 3, diz: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Tem uma tradução que, para esse mesmo comentarista, Tasker, ele crê que não é a melhor tradução, e algumas talvez você tenha na mão, que fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Tem aí na mão? Quem tem? Pobre de espírito, 1, 2... Há uma confusão, e por causa dessa palavra pobre de espírito, apareceu um grupo que achou então que eu tenho que ser pobre. Pobre financeiramente. Montaram grupos, viveram alguns em monastérios, recusaram o dinheiro. O líder dessa ideia foi o Francisco de Assis, né?
para alguns chique. O Chico que teve essa ideia, não muito feliz, mas vivenciada até hoje, por muitos. Falando com a irmã Jane hoje pela manhã, contando o fato ocorrido aí na nossa cidade, de que a igreja que ela vivenciou, dizia que o pastor da igreja não podia nem chupar um sorvete na cidade, que imagina, pastor fazendo isso. Comprar um carro então era um escândalo maior, tá uma loucura. Porque pensa nessa denominação, nessa comunidade, que ele teria que se abster de todos os bens, viver como um coitadinho, quase como um desgraçado. E não é isso que o texto está ensinando. Os humildes de espírito, não é pobreza de espírito, irmão, que pobre de espírito é coisa ruim. O que é um pobre de espírito? São aquelas pessoas que não avançam na fé, sem uma autoestima, pessoas que não avançam na esperança, na experiência com Deus, não caminham nos ministérios, pessoa que não tem uma fé animada, que anima os outros. O que é o pobre do espírito? É o abatido, é o desesperançado. Isso é ruim. O pobre de espírito é um miserável, que só reclama, não tem alegria, não tem gozo para passar, só suga. Você já viu gente que só suga a fé, não alimenta ninguém? Mas os humildes de espírito não tem nada a ver com isso. Quem são eles? São as pessoas que pensam assim, que não posso realizar bem algum sem que Deus contribua, sem que Deus faça por mim, sem que Deus me ajude. Não há bem nenhum que não venha de Deus. É Deus quem faz em nós todo querer, todo realizar, todas as coisas. Humilde de espírito é aquele que se acha vazio de si mesmo, reconhece que nada é, e fala: eu dependo de ti, Senhor. Amém? É aquele que fala: Senhor, eu esvazio de mim, eu largo meu eu, e enche-me do teu Espírito Santo. Amém. É assim. O Senhor Jesus esvaziou, né, da sua glória e buscou do Pai. É assim que tem que ser, humilde de espírito. Não é pobre de espírito, miserável, desgraçado. Negar as riquezas, porque se negar as riquezas, eu não posso nem um dia ajudar o pobre, porque ele tem que viver na pobreza. A pobreza não é boa. Se for pobre de espírito, nessa concepção errada, fica ruim nós ajudar o pobre, porque ele é virtuoso sendo pobre. Então por que eu vou ajudar ele para que ele se recupere e saia da pobreza? Deixa ele na pobreza, porque ele está sendo virtuoso. Não é isso. O pobre de espírito é aquele que se esvazia no seu espírito e se enche do Espírito Santo de Deus. Amém? Se você tem a tradução aí, pobre de espírito, risca e coloca humildes de espírito. Humilhai-vos, diz o Senhor, que Deus vos exaltará, né? Quando a gente se humilha, Deus é quem nos exalta. Muito bem. Esses são os humildes de coração, de espírito, no verso 3. O verso 4 diz: os que choram, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ô, meu irmão, incentivar o choro, que coisa louca. O Hernandes Dias Lopes, um dos pastores, pregadores maravilhosos do nosso tempo, diz que as bem-aventuranças andam na contramão do nosso tempo. É um antagonismo total.
humilde de espírito. Bem-aventurados os que choram. Chorar é alegria. Você tem que ser forte, não ser manso. Você tem que passar por cima de todo mundo e de todos. Fome de justiça. Sede, fome de justiça. Não, eu tenho raiva da justiça, né? Aqueles que explodem são mais misericordiosos, são chamados de fracos. O mundo, né? Limpos de coração, ser íntegro. Para quê? Se eu posso matar, roubar, ser corrupto, 1 ano na cadeia, depois ninguém pega, não devolve o dinheiro, não acontece nada. Pacificadores, trouxa. Bonzinho, bobão. Negócio é para cima. Ser perseguido, ô louco. Bom é quem persegue, não ser perseguido. Que isso? Que evangelho é esse? Esse é o evangelho do Senhor Jesus. Antagônico, oposto do que o mundo prega. Oposto do que a prosperidade prega. Oposto do que o triunfalismo prega. Sermos humildes de coração. Bem-aventurados os que choram. E que isso tem a ver com o evangelho. O que Jesus quer dizer com isso? São aqueles que lamentam tanto os seus pecados e falhas, que causa sofrimento e dor. Que choram com dor dos seus pecados. Não é aquele que diz para os seus pecados, dá nada não. O mundo não chora pelos seus pecados, porque ele acha que não peca, e se pecar, diz, é assim mesmo. O pecado tem conotação para o mundo de curtição, de coisa boa. Até porque eles não acham que estão pecando. Mas o cristão, o reino de Deus, o povo de Deus tem que buscar ser humilde e buscar chorar, lamentar por seu pecado, se arrepender. Como eu sou pecador, Senhor, me perdoa, e dói. Meu irmão, um grande sinal, como falamos na escola dominical sobre a verdadeira conversão, é que você tem que chorar, se lamentar, entristecer com o seu pecado. Quando você não entristece mais com o seu pecado, você está frio, coração de pedra, que não é mais moldado por Deus, que não é mais um coração do Senhor. Cuidado, quando a coisa fica rotineira. Quando a coisa fica rotineira. E essa palavra aos que choram é muito boa, porque os que choram para o mundo é fraco. Você lembra da Copa do Mundo ano passado? Quando o capitão da seleção chorava na beirada do campo, foi ridicularizado. É assim que é visto o ser humano, e principalmente os homens. Não pode chorar. Mas aqui está falando chorar pelos seus pecados. Tem que causar dor, tem que se arrepender. Porque o que diz o final do verso, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Hernandes Dias Lopes ainda diz uma outra coisa sobre este verso, que esse antagonismo do evangelho com o mundo é tão grande. Nós vivemos na contramão do sistema. O evangelho é na contramão do sistema, porque o mundo fala, você não deve chorar hoje. Só que esses vão chorar no inferno, porque lá haverá choro e ranger de dentes. Mas Deus fala para nós, o Senhor Jesus fala, chorai hoje, pelas, que diz no final do verso, porque serão caluniados, injuriados por amor ao evangelho. Chorem hoje, porque vocês serão consolados. Amém? Você pensa, quer chorar agora ou depois? Escolhei hoje quando chorar. Melhor chorar hoje pelo seu pecado do que chorar
no inferno. Chore hoje, se prostre, se arrependa. E que esse choro será consolado ainda hoje, não será consolado só lá na eternidade, porque muitos ainda pensam, mas se eu chorar hoje, eu vou passar a vida inteira chorando. Não, essa promessa de Deus para a igreja do choro e do consolo é o hoje e o amanhã, as duas coisas. Bem-aventurados os que têm fome, não é os que terão. Jesus está falando no presente. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, pertence. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O verbo só está no serão futuro, porque o consolo vem depois do choro. Mas a teoria aqui nos diz que é presente. Jesus está falando sempre no presente. A misericórdia é presente, a mansidão, todas as coisas de Deus é presente. Mas também é futuro, porque nós colheremos consolo na eternidade com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que isso nos quer dizer? Não é manso de ser fraco, não é manso de ser um chorão à toa, não o choro do pecado, mas não é manso o que Barclay Tasker diz. Quem são os mansos? São aqueles que se humilham diante de Deus por reconhecerem sua total dependência de Deus. Assim são gentis no trato com os outros. Vinde a mim, porque sou manso, diz o Senhor. Como é? Vamos repetir toda a igreja? Vinde a mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus não é pobre de coração, tá? Mas Ele é manso e humilde de coração. Ele é manso. Ele é manso no trato de como falar. Assim deve ser a igreja. Assim deve ser a igreja. Assim deve ser aqueles que caminham com o Senhor. Saber falar com o seu amigo e com o seu inimigo. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem são esses? Os que anseiam por ver o triunfo final de Deus sobre o mal e o reino plenamente estabelecido. Meus irmãos, nós temos que crer sempre com o pé na terra, no hoje e no futuro. Deus é rei hoje e eternamente. Teologia nos fala, teologia da esperança do já e o ainda não. Eu gosto muito disso. Deus tem promessas para o teu povo, Deus tem vitória. E aí alguns acham que um pessimismo, uma vida chata de ser cristão, ai meu Deus, tem que se esparramar, tem que sofrer, porque é assim mesmo, porque a glória é lá no céu, aqui nós temos que se ferrar, né? Não, meu irmão. Nós iremos sofrer por causa do Evangelho. Se você sofre porque você não paga as suas contas, é outro problema. Se você sofre porque você é incompetente, é outro problema. O texto está falando de sofrer por causa da pregação do Evangelho. Sermos perseguidos por causa da pregação do Evangelho. Né? O problema é cada um com seus problemas. Se precisar de ajuda, estamos aí. Mas aqui é choro por causa da perseguição. Sermos mansos diante do inimigo. E ter fome e sede de justiça, porque eu quero ver o reino de Deus sendo manifesto. Eu não me alegro em ver o pobre padecendo, eu não me alegro em ver o drogado jogado na sarjeta,
Não me alegra em ver o jovem preso, a jovem presa, não me alegra. Eu quero ver o reino sendo firmado, estabelecido na vida dessas pessoas. Não me alegro. E muito menos fico acomodado em ver esse Brasil com tanto... Eu quero justiça. Muitos cristãos falam, não tenho nada a ver com político. Nada a ver com político. Não gosto de política. Mas o crente tem que ter sede por justiça. E uma das maneiras é se fazendo através da política. Conheci uma frase muito boa. Quando o cristão não se envolve na política, ele entrega a política aos ímpios. Quando o cristão não se envolve na política, ele entrega a política para os ímpios. Depois não reclame. Depois não reclame. Ô pastor, você é favorável, esse ano é ano de eleição, né? Você é favorável da gente votar nos crentes? Se for bom, também crente que dá mau testemunho, né? Que não põe o nome lá. Mas crente fiel à palavra de Deus, digno, respeitável e competente, tem o meu voto. Mais do que um ímpio, digno, respeitado, competente, eu voto no crente digno, respeitado e competente. Agora, se for incompetente, tanto quanto nenhum dos dois vote, viu, meu irmão? Não seja trouxa, louco, em votar. Eu votei porque ele era crente, mas incompetente, não vai na direita. Fraco das ideias, não adianta. Você tem que ter sede, fome de justiça, tem que se envolver, tem que ajudar seu vizinho, tem que colaborar na campanha contra a dengue, tem que se envolver. Vai ter mutirão, seja um voluntário, já explico sobre isso. Se envolva, porque você tem fome e sede de justiça, porque você não quer o bem só para você, você quer para o seu irmão também. Você não quer as bênçãos de Deus só para você, você quer para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu parente. Eu quero que todos participem da glória de Deus. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que isso tem para nós? Quem são essas pessoas da qual Deus se alegra? São as pessoas que reconhecem que são indignos recipientes da misericórdia de Deus. São aqueles que recebem a misericórdia e transmitem misericórdia. Lembra do texto em que um homem foi perdoado por Deus? Foi perdoado pelo rei da sua dívida, mas não perdoou o seu empregado, que devia tão pouco perto da dívida que o outro foi perdoado. Recebeu misericórdia, mas não transmitiu misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. São aqueles que recebem, de graça receber, de graça dai. Aqueles que recebem de Cristo e transmitem o amor de Cristo. Aqueles que amam, porque Jesus me amou primeiro. Os misericordiosos que se compadecem, porque Cristo se compadeceu de você. Cristo perdoou seus pecados, limpou suas feridas. E o que você vai fazer pelo próximo? Ame, limpe as feridas, faça algo. Deus se agrada e diz que é bem-aventurado, é bendito, é abençoado aqueles que têm para com misericórdia com os outros. Bem-aventurados os limpos de coração, os íntegros. Eu chamo os íntegros dos bem resolvidos. São aqueles que têm ciência quem são diante de suas limitações, pecados e da sua dependência de Deus. Eu sei, até posso ir, porque se eu não passar dali eu peco. Eu sei que eu preciso de Deus, porque senão eu vou ali.
O diabo nos puxa naquilo que nós temos mais de fraqueza. Mas eu sou limpo de coração, porque eu confesso o meu pecado para Deus. Eu mostro que eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor. Confessa os seus pecados. Parece que hoje vestir máscaras é o normal. Vai para a igreja, veste a máscara do domingo, do crente. Vai para a escola, vai para o serviço, é uma coisa. E a gente fala para o conceito do mundo, que é o oposto de tudo isso aqui. Não tem problema. Na igreja eu sou uma coisa, mas no serviço não tem problema, eu sou outro. Na igreja ele é um. Não, irmão. Vida íntegra é isso. Benditos, limpos de coração, os íntegros, os verdadeiramente dependentes e que confessam seu pecado a Deus. Quem é limpo? Quem busca limpar-se. E o falso, o mentiroso, não tem como ser. Nós temos que buscar reconciliação com Deus todos os dias. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração. São 8, falo o 7º agora. Bem-aventurado no verso 9, os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Só voltando ao verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meus irmãos, o que é limpo de coração? É como o profeta Isaías: ai de mim, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. E eu também estou sujo. Ai de mim. Você viu o que é integridade? Sabe quem ele é. Você sabe que você é limitado. Sabe que é pecador. Porque senão não dá para ver a Deus. Isaías depois fala: os meus pecados é aquilo que tem me separado de Deus. Os limpos de coração verão a Deus, porque agora chegam-se a Deus. Perdão. Então agora entrando no verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ah, meu irmão. Dos homens aí, dos meninos. Quem que lá na escola fazia assim? Tem uns meninos brigando, pá, pá, pá. Aí vinha aquele bonitão, o bom. Ó, vai, cospe aqui, cospe aqui. Vai lá, você é bom, vamos lá, vocês dois aí, cospe aqui. Aí vai cuspir na mão, aí ele tira a mão e um cospe no rosto do outro. Aí que o pau pega mesmo e já sai, já se arrebenta. Os pacificadores é a turma do deixa disso. É aquele que, no meio da confusão, traz paz. Não é aquele que acende mais o fogo. Esse negócio de pôr a mão, irmão, isso é coisa do demo. Que vem pôr mais fogo na fogueira, que já não está boa. Está ardendo. Pacificadores são aqueles que estão em paz com Deus, primeiramente. Eu não posso levar a paz se eu não estou em paz. O Senhor Jesus fala: minha paz vos dou. Quem são os pacificadores? Aqueles que estão em paz com Deus, que mostram ser verdadeiramente filhos de Deus. São aqueles que têm facilidade para unir os que estão em desavença. Ah, irmãos, precisamos ter paz na igreja. João fala que como o mundo verá que sois filhos de Deus, se não há união entre o povo, os membros da casa do Senhor? Como? Amai uns aos outros,
tem que levar a paz. A paz é a prova de que você é filho de Deus. Não é a contenda, não é a briga, não é a dissensão, não é o disque-disque, não é a fofoca. Isso não é coisa de crente e povo de Deus. Como nós dissemos no começo, bem-aventuranças são condutas do povo de Deus. Quem são os limpos de coração? Quem são os pacificadores? Quem são os mansos? Os que choram pelos seus pecados? Este é o povo de Deus. O povo de Deus tem que ser pacificador. Você tem ouvido falar de briga no meio das igrejas? Fica quieto, tu fica quieto. Fala nada. Não são filhos de Deus. Onde há contenda, não tem paz. Verso 10 e 11, já nos caminhando para o fim, diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos. Irmão, quando a igreja de Cristo não está sendo perseguida, é porque ela está sossegada com os seus pecados. Quando a igreja não é perseguida, é porque ela está negociando a sua fé com o pecado. Está negociando. Porque quando a igreja não é perseguida, é porque o inimigo está satisfeito em ela ficar quietinha. Quando a igreja não é perseguida, é porque ela está agradando mais o inimigo do que a Deus. Quando a igreja não é perseguida, é uma falsa paz. Quem são os perseguidos? Aqueles que sofrem simplesmente por sustentarem os padrões divinos de verdade, justiça e pureza. Quem são perseguidos? Os jovens que dizem: não vou transar antes de casar, vou me manter virgem para o meu esposo, para a minha esposa. Ai, trouxa, bobo, bobona, perseguido. Mas é pela conduta certa de Deus. Os jovens sofrem por dizerem não. São perseguidos. Quantos são perseguidos porque querem ir à igreja, mas os pais não deixam? Eu vi muito isso. Eu já ouvi um pai, não ele falando, mas a filha disse para mim: pastor, meu pai falou que prefere eu ir na boate do que entrar numa igreja de crente. Falei: vê, Jesus da glória. Isso aconteceu agora, 2013. Aconteceu, a moça me contou. Ela estava sendo perseguida pelos pais porque não queria que ela fosse à igreja. Perseguido porque querem pregar o evangelho do Senhor Jesus. Por aqueles que querem manter a justiça, porque não querem se corromper na política, porque não querem se vender, porque querem manter puro, recusam se ajustar ao paganismo ou aos ídolos. Meu irmão, a igreja tem que ser perseguida, e regozija-se nisso. Não se alegre com a falsa ausência de conflito, porque quando os ímpios se alegram da tua vida, é porque você está fazendo que nem eles. Quando o mundo se alegra com a tua vida, é porque você está fazendo as mesmas coisas que ele faz. Porque quando você diz não para algumas coisas que os seus parentes fazem, eles vão falar: você é um chato, você é um... é o quê? Não entendi. Um trouxa. Quando é um carola, não é? Não sai da igreja. Para que isso?
Quando você é um dizimista e conta isso para um ímpio, um parente teu, você é um bobo, dá dinheiro para pastor, para a igreja. Fique sabendo que você não dá nada para mim, tá? Você dá ao Senhor e isso pertence à administração da igreja. Você não dá nada para mim. Muito bem. Se você não é perseguido na tua... Mas a igreja tem que se atentar a isso, porque o Senhor Jesus fala, você é um bem-aventurado. Jesus adverte os discípulos que seriam submetidos a aflições por causa do Senhor Jesus. É que o sofrimento e as aflições são sinais de que eles estavam fazendo a mesma obra que os profetas, no verso 11. Se vocês forem perseguidos, é porque vocês estão fazendo as mesmas obras que os profetas fizeram. Alegre-se. É motivo para se alegrar. É motivo para se regozijar. Os 8 que estão aqui. 8 bem-aventuranças. São promessas e profecias de Cristo para a sua igreja também. São promessas que nós seremos abençoados. Ou uma palavra profética afirmativa que nós somos abençoados. As bem-aventuranças não estão nas coisas, para terminar, externas à vida do homem. Essas coisas pertencem ao coração, à vida interna. Não é riqueza. Não está falando de dinheiro, mas está falando de um coração humilde, um ser humilde. Coisas externas não podem preencher o vazio do coração humano. Mas as coisas da alma, que provém de Deus, as bem-aventuranças não estão falando de posse, de ter bênçãos, mas da fruição do doador e das bênçãos. Frase do Hernandes Dias. As bem-aventuranças não estão falando de posse ou de ter bênçãos, mas está falando do fruir, de que Deus trabalhe na sua vida, do passar do doador das bênçãos. Não está falando da bênção em si, porque o verdadeiro povo de Deus é aquele que deixa Deus se manifestar através dele. Porque bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é aquele que tem o Senhor no seu coração e vive essas coisas. Nós precisamos viver isso no meio da tua igreja. E nós seremos bem-aventurados sempre. Seremos e somos bem-aventurados na glória, mas também no caminhar até a glória. Amém? Somos abençoados no caminhar até a glória, hoje, e seremos quando lá nós chegarmos. Quero orar por você, pela nossa igreja, por nós nessa noite, para que a gente caminhe na contramão do mundo, porque caminhar na contramão do mundo é caminhar no Evangelho do Senhor. Não é fácil, é difícil, mas saiba que o choro de hoje será consolado hoje e para todo sempre. Amém? Oremos.